Meus amigos, meus irmãos, é muito bom estar com vocês novamente. E se você está aqui pela primeira vez, assista ao nosso estudo. Se gostar, se inscreva, deixe o seu like e divulgue, compartilhe os nossos estudos. Gente, nosso estudo de hoje é muito importante e o tema diz assim: expiação dói, mas liberta a alma. E aí nós compreendemos o quanto é importante que a gente conheça o mecanismo da justiça divina atuando sobre cada um de nós, espíritos ainda em crescimento, porque quando nós não temos essa compreensão, às vezes as dores batem à nossa porta com um fim educativo e nós não compreendemos, não é? Nos julgamos injustiçados, abandonados por Deus, abandonados pelos espíritos, porque não compreendemos que somos herdeiros de nossas próprias escolhas. Então, nesse estudo, nós vamos compreender isso. O que é a expiação que nos alcança, como Deus opera em sua justiça para que a gente possa reparar algum mal que nós fizemos a nós e aos nossos semelhantes, porque ninguém, gente, consegue evoluir, que é a destinação do espírito, estando preso ao passado, por débitos, que nós realizamos, por compromissos com outras pessoas. Então é importante que a gente consiga, nesse processo de expiar e reparar os nossos erros, nos libertar e dar seguimento ao nosso progresso. Então vamos começar pelo início. O que é a expiação? A expiação, gente, é sofrermos as consequências de algo que nós realizamos que não foi tão bom. Então muitas vezes as nossas escolhas do hoje e também do ontem impactam duramente na nossa jornada evolutiva aqui no plano material. Então, nós vamos fazer nesse estudo um aprofundamento e vamos agora compreender como opera esse mecanismo da expiação dentro da justiça divina, com o propósito de nos reeducar, de nos fazer evoluir e de jamais nos punir, tá certo? Então, vamos começar pelo início. Qual o grande presente que Deus oferta a todos nós? É o chamado livre-arbítrio. É nós termos o poder de escolha, gente. Desde que a gente abre os olhos pela manhã, nós já estamos começando a realizar escolhas. Então, no nosso passado, na nossa jornada terrena, nós fizemos muitas escolhas. A questão é, as nossas escolhas do ontem e do hoje estão baseadas em que valores? Será que quando nós tomamos uma decisão, vamos tomar uma ação, nossa escolha está baseada na compaixão, no bem comum, na bondade, na compaixão, no serviço ao próximo, ou não? Considerando que nós somos espíritos ainda imperfeitos, infelizmente, grande parte das nossas escolhas ainda está norteada pelos dois geradores de muitas dores e de muitas mazelas humanas, que é o orgulho e o egoísmo. Então, em maior grau ou menor grau, muitas vezes é exatamente o orgulho e o egoísmo quem dá o norte para nossas escolhas. E aí, gente, o que acontece? Quando nós vamos assim escolhendo, sem os melhores valores humanos a nos nortear, vamos nos baseando nos nossos interesses sempre, sem respeitar os nossos semelhantes, aí nós vamos machucando as pessoas, não é? Gerando prejuízos, às vezes de ordem material, muitas vezes gerando nos outros dores morais, dores psíquicas, ou mesmo agressões de ordem física, tá certo? Então tudo isso, gente, vai nos comprometendo perante a justiça divina. Então, é certo que nessas situações
a justiça divina entra em cena com a lei de causa e de efeito, né? Se nós causamos mal a alguém, isso vai gerar um efeito. E aí nós precisaremos passar pelo mecanismo de reeducação espiritual, pelo processo expiatório. Então, necessariamente, nós precisamos, no ato de reparação do mal que produzimos, antes passar pelo estágio da expiação, que é sofrer a consequência daquilo que nós fizemos de mal para nós e para os nossos semelhantes. E como é que a expiação, gente, se apresenta na nossa jornada? De várias maneiras, não é? Então nós muitas vezes reencarnamos e recebemos, não é, aquele filho mais difícil, que exige de nós muita paciência, muito mais atenção, a fim de que ele se reeduque. Às vezes um companheiro, uma companheira desajustado emocionalmente, ou às vezes é uma doença que nos alcança, tá certo? Uma doença no corpo físico, uma doença também de ordem psíquica, psicológica, desajustes emocionais, as pessoas às vezes reencarnam nessa situação. Tudo isso, gente, é um processo de burilamento da alma. É um processo expiatório com o fim de liberação da alma para o voo realmente do seu progresso. É aquilo que falávamos no início. Gente, ninguém é abandonado pela bondade de Deus. Sempre Deus vai nos oportunizar situações de reparação do mal que a gente cometeu e não nos condenar eternamente. Agora, obviamente, muitas vezes nós reencarnamos em processos difíceis, dolorosos. Examinando o estágio atual em que nós nos encontramos, dá para a gente ter uma ideia do que nós produzimos no passado. E aí uma colega dizia assim: mas Robson, se nós esquecemos o que aconteceu pelo véu do esquecimento falado pela doutrina espírita, aí ela nos diz assim: e vai ter valia? Óbvio que tem, porque, gente, é o véu do esquecimento que nos oportuniza o recomeço, em bases mais leves, em bases mais esperançosas, porque não há valia em nós trazermos na mente, na atual existência, com toda a riqueza de detalhes, grandes males que nós possamos ter cometido. Então a chance é de recomeço. Então, no processo expiatório, ele vem para a nossa jornada material de diversas maneiras, como nós falávamos aqui. São sofrimentos que vão bater à nossa porta de várias ordens, não é? Quantas pessoas chegam na nossa casa e dizem assim: não consigo um emprego, chego no emprego, saio, vou para outro, saio, a oportunidade não se apresenta de uma forma mais concreta para mim. Muitas vezes, gente, nós na outra existência malbaratamos, não é? Essas oportunidades que tivemos em nossas mãos, tivemos no grau da irresponsabilidade, sem valorizar o nosso sustento, muitas vezes reencarnamos em situações mais complicadas. As pessoas às vezes dizem assim também: olha, eu tenho muita dificuldade de aprendizado, meu campo das ideias está muito prejudicado, eu estudo, por mais que eu estude, eu não retenho, não compreendo e tenho muita dificuldade aqui no plano material. Por vezes, gente, são exatamente os compromissos do passado, em que com a força da inteligência geramos mais sofrimento, tristeza, do que algo de bom para nós e para as pessoas. Então, ninguém, gente, que se inscreve perante a justiça divina vai passar, no momento ou mais adiante, ileso do processo da reparação. Isso é que dá o sentido da justiça exatamente, não é? Porque o equilíbrio faz parte da vida. E quando, por nosso livre-arbítrio, nós desajustamos a nossa vida ou de outras pessoas, naturalmente a vida vai nos cobrar reequilíbrio, reeducação de sentimentos, de valores. E a doutrina espírita, gente, é muito rica nesse sentido. Os espíritos
mais aperfeiçoados, mais estudiosos, não é? E nós sempre citamos aqui nos nossos estudos Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Leon Denis e tantos outros que do mundo espiritual trazem luz para o nosso entendimento. E aí eu vou trazer aqui algumas sugestões dentro desse tema expiatório que nós estamos explicando aqui nesse estudo. Veja, no livro Missionários da Luz, de André Luiz, é uma obra muito interessante e tem o personagem Sigismundo, não é? Que ele ofendeu um homem seriamente no seu passado e então, ainda no mundo espiritual, os engenheiros siderais colocam Sigismundo frente a frente com esse homem que foi grande prejudicado por ele. E qual é o acerto que é feito? De Sigismundo retornar à matéria como filho deste homem que foi o seu adversário no passado e que Sigismundo ofendeu duramente. Então é um momento, o livro narra, muito tenso no mundo espiritual. Sigismundo é alvo de muito medo, de um sentimento de angústia muito profundo para conseguir reencarnar. E reencarna então nessa família, filho deste homem que lhe foi, não é, objeto de muita ofensa, de muita dor também. Então, qual o sentido disso? Ele precisa quitar o débito com esse irmão, não é? E refazer, gente, uma reconstrução afetiva com esse que, por bastante tempo no mundo espiritual, ficou se apresentando como seu adversário. Temos também, na obra Libertação, de André Luiz, o caso de uma jovem que passou uma existência quase que inteira sofrendo muito processo obsessivo, muitos espíritos, não é, que não a perdoaram pelos seus erros cometidos, principalmente no campo da afetividade, e essa irmã reencarna com a jornada muito atormentada. Isso está citado no livro Libertação. Uma obra muito importante de Emmanuel, não é? Que é 50 anos depois, então narra a história de Flávia, filha de Célia e Públio, que é o casal, não é? Dentro desse livro 50 anos. E essa moça então passa por muitas dores aqui na matéria, abandono e termina em prisão, não é? Mas ela mantém a fé elevada, porque o sentido qual é dessa expiação, gente? Além do sofrimento físico que ela passou, é uma alavanca para a sua transformação moral. Então, Joana de Ângeles, na sua série psicológica, no livro O Ser Consciente, ela traz aqui o caso de uma jovem com transtornos psíquicos. Assistindo certa vez uma palestra de Divaldo, ele dizia isso. Quantos irmãozinhos nossos reencarnam com processos mentais muito difíceis, com sérios transtornos psíquicos, e o que é que diz Divaldo nessa palestra? Normalmente, quem assim reencarna, fazem plugue com o seu passado e trazem junto a si esses seus algozes espirituais. Então, gente, muitas vezes esse processo expiatório do campo psíquico, além de trazer uma grave dificuldade na jornada material, carrega consigo esses irmãos chamados temporariamente obsessores, que passam a assediar essa mente que está com sérios transtornos no campo psíquico. Qual a função da expiação, gente? Também a reeducação com base em novos valores. Então, é pela dor que essas pessoas também vão poder ir reparando os seus débitos anteriores. Em outra obra, Joana de Ângeles traz o caso daquela reparação numa família muito complicada, como diz aqui. Então, são lares realmente, como diz Joana, desafiadores, gente. Então, muitas vezes, aquele espírito comprometido no passado, ele vai reencarnar
numa família muito desafiadora, muito difícil do convívio. Por quê? Porque muitas vezes ele foi, não é, o causador de todos esses desajustes. Então, no processo da reencarnação, baseando-se na lei de causa e de efeito, ele vai reencarnar naquele grupo familiar que possivelmente ele tenha desajustado no passado. Então é assim, gente, que nós vamos compreendendo o mecanismo da justiça divina, que nos oportuniza crescer sempre pela via do amor, da compaixão, do entendimento. Mas volto a dizer o que eu falei lá no início. São nossas escolhas de espíritos imperfeitos que nos colocam em situações delicadas, expiatórias. Então é isso. Muitas vezes, quando a dor e o sofrimento por consequência alcançam a nossa vida, muitas vezes encontram em nós a incompreensão, a revolta, a tristeza, a inconformação. E o que os espíritos nos orientam é a resignação ativa, gente. Aquela que não é ficar acomodada no sofrimento que nos alcançou, mas é preciso que a gente compreenda por que o sofrimento nos alcançou. Que não há injustiça para Deus. E já foi tema aqui do nosso estudo. Abaixo de Deus, ninguém fica desamparado. Então, embora estejamos em processo expiatório, Deus nos encaminha normalmente, amigos espirituais a nos intuir, a nos fortalecer o ânimo para que a gente vença o processo. Encaminha para a nossa jornada pessoas também encarnadas do coração generoso que nos auxilia também nesse processo. Então, gente, no final de tudo, não é? Quando nós estamos já retornando ao mundo espiritual, vamos encontrar aqueles que foram resignados, que jamais, não é, desconfiaram da bondade divina, que compreenderam a herança que trouxeram de si mesmos em outras encarnações, e aí, com muito sentimento de força de vontade, de confiança em Deus, apesar do processo expiatório, foram deixando pegadas luminosas pelo caminho e até servindo de exemplo para outras pessoas. Estes, quando retornarem ao mundo espiritual, vão dizer o que, gente? Eu venci. Então, eu espero, não é, que esse estudo tenha trazido mais entendimento para todos nós, porque realmente expiar dói, mas nos liberta. Esse é o propósito da justiça divina, que diz assim: alma que se comprometeu, repare o erro e siga adiante. Então, gente, se gostaram, deixe o like, compartilhem, não é? Pegue esse estudo e compartilha com outras pessoas. Vamos convidar os nossos irmãos, nossos amigos a se inscrever no nosso canal e Deus assim permitindo, gente. Sábado próximo estaremos aqui novamente. Desejo a todos muita paz, muita luz e muito progresso espiritual.